Episódio pra gente dar muita risada aqui com vocês, falar de humor, com ele que tá sempre chuchu beleza. Solta a vinheta. Dia, tarde, noite, seja o que for, seja muito bem-vindo aqui a mais um episódio do podcast Ponto de Fala. Isso mesmo, sempre trazendo pontos de vista que merecem um ponto de fala. Mas antes de mais nada, antes de começar mais um super papo aqui, um papo saboroso, um papo cheio de humor, vocês vão perceber. Eu quero pedir que vocês se inscrevam no canal, sim, se você ainda não fez. Então, acione o sininho da rede social, se inscreva, deixe seu like, comentário, sugestão, espalha geral, assim mais gente tem contato com as nossas conversas que vão ao ar todas as terças e quintas aqui no nosso canal. E lembre-se, a gente está agora no Apoia-se. Você pode ser um apoiador do canal e ainda ter vantagens exclusivas. Então, clica aí no link da descrição, apoia.se/ponto de fala. E vem com a gente aí nessa jornada saborosa de quase um ano já de Ponto de Fala no ar. Sem perder mais tempo, hoje vamos conversar com um grande cara aqui que faz parte da minha história como ouvinte de rádio, como alguém que gosta muito de humor. Ele que começou lá nos anos 90, já viralizando, né? Uma época que nem tinha internet, o cara já viralizava. Então vamos entender um pouco mais essa história saborosa desse grande cara, Felipe Xavier. Tudo bom, meu cara? E aí, Fernando, tudo bem? Prazer estar aqui. Prazer estar aqui com vocês, batendo esse papo, né? Vamos aí, vamos. Que legal, cara. Você no nosso estúdio aqui é uma honra, rapaz. Ah, que legal, cara. Pô, fico muito feliz. Obrigado pelo convite. Pô, obrigado você, mas conta como tudo começou. Eu deixei esse spoiler aqui na introdução, que vocês começaram a viralizar, cara, numa época que não tinha internet, né? Então eu queria que você contasse dos Sobrinhos do Ataíde, que é disso que a gente está falando. Como começou essa história? Cara, começou na época de colégio. A gente... era eu, o Paulo Bonfá e o Marco Bianchi. A gente estudava na mesma escola. E na época do colégio a gente começou com essa história de gravar umas fitas cassete para fazer zoeira, né? A gente, assim... a escola que a gente estudava, ela fez um horário alternativo, que a gente tinha aula das 7 da manhã às 10 da manhã e depois das 2 da tarde às 6 da tarde. Então a gente tinha das 10 às 2, 4 horas pra fazer criar. Porra nenhuma, né? E aí, cara, a escola achava que a gente ia ficar na biblioteca estudando, praticando esportes e tal, mas que nada, a gente saía da escola e ia pra casa do Marco, que ele morava atrás da escola, ficava na piscina, sem fazer nada, né? Aquele ócio. Só que no nosso caso era um ócio criativo, né? Porque o Marco tinha um gravadorzinho de portátil, assim. A gente vai colocar a imagem aí na tela que os jovens não vão identificar. Fita cassete, né? Que era a mídia que se usava na época para gravar som. E aí a gente começou a gravar uns áudios, tirando sarro de programa de TV, de jornalismo, de novela, de propaganda. E a gente começou a ficar cada vez mais caprichado nas gravações, né? E a gente foi completando um lado da fita, né? 30 minutos, depois a gente virou do outro lado, gravou mais 30. E aí, cara, as pessoas começaram a copiar essa fita e essa foi, acho que, a nossa primeira viralizada, né? Que legal, cara. Ainda na época do colégio, as nossas fitas começaram a ser copiadas e as pessoas ouviam e comentavam. Você lembra o que vocês imitavam, o que vocês tiravam sarro? Personagens, cara, assim, sei lá. Não tinha personagem, né? Mas tinha já uma coisa, tipo, meio do que depois a gente começou a fazer o Pequeno Wilber. Sei. Que era as histórias do... Como é que era? Do Jamelão. Eram umas bobagens, umas coisas assim. Mas era tudo já o embrião do que a gente viria a fazer na época dos Sobrinhos do Ataíde. Depois, quando acabou a escola, cada um foi para um canto, mas assim... os três foram para a USP, né? Eu fui fazer FAO, arquitetura. Então, passaram na USP os três? Olha só. Eu fui fazer arquitetura na USP, o Paulo foi fazer economia na FEA. E o Marco foi fazer rádio e TV. O único que foi para a profissão mesmo, né? Ele foi fazer rádio e TV na ECA. E aí, no primeiro ano de faculdade, ele teve que fazer um projeto, e ele fez um projeto de um programa de humor de rádio, que era o que a gente já fazia na época da escola, e ele me chamou para ajudar. E esse piloto desse programa, né, que era o projeto de primeiro ano de faculdade dele,
ficou bom a ponto do professor dele falar, porra, leva isso aqui na Rádio USP, os caras vão te dar um espaço lá, porque a USP abre espaço para projetos de alunos e tal. E assim a gente começou, então, com um programa na Rádio USP. A gente fez 4 anos de programa na Rádio USP, até ser descoberto pelo Luiz Augusto Alper, que era o diretor artístico da Rádio 89 FM, que chamou a gente para ir para 89, e aí sim a gente adotou o nome de Sobrinhos do Ataíde e começou, que foi em 95. Nome tinha nome na USP já ou não? Tinha algum nome? Chamava-se Rádio Alegre. Rádio Alegre. Um nome meio ruim, né? E a vinheta era pior ainda, cara. A vinheta era muito engraçada, era assim... Surpresa no ar. Com aquela locução bem antiga da Rádio USP. A Rádio USP toca muita música clássica, né? Essa tipo, pegada, né? O samba pede passagem. Né? Tem até hoje, acho que esse programa. Aí falava, surpresa no ar. Sim. Um momento de quebra. Quebra na programação. Tipo, ele achava que era tipo... Não, trocadilhozinho. Aí ele falava, pra você ouvir com atenção ou não. Olha. Ai, cara, era muito ruim essa vinheta, cara. E daí a 89, vocês têm o contato da 89, eles se interessam, acham bacana. Então, o Luiz era o diretor lá e ele tinha sido contratado para fazer uma mudança na rádio na 89. A 89 era a rádio rock, metaleira, super... Só tocava o lado B. Na época, antes desse momento, era o Fábio Massari que dirigia a 89. Que legal, hein? E o Fábio, mas aí a rádio estava muito voltada para o rock mais pesado, entendeu? Sim. Cabeludo, camisa preta. Ele até lembra que ele chegou a cortar essas bandas que ele achava mais pop de rock e não tocava. Não tocava, então. E aí, o que aconteceu? Tava com um pouco anunciante a rádio. Tá. A rádio estava muito nichada, né? E aí o Júnior, que é o dono da 89, o Júnior falou, cara, vamos mudar, a gente precisa ter mais anunciante, vamos deixar uma rádio mais leve, vamos trazer um pouco mais de pop, vamos ficar pop rock. E aí o Luiz Augusto, então, ele foi para lá para dirigir nesse novo momento. Então, e aí ele queria colocar alguma coisa de humor. Tá. Mas ele não queria o que se fazia na época, né? Que era muita imitação do Lula, imitação do Paulo Maluf, imitação do Silvio Santos. Que era que aquela galera fazia, como chamam aqueles caras lá do... O Café com Bobagem, que são meus amigos e são minha inspiração. Uma das grandes inspirações minha, né? O Pardini, Zé Américo, Renê, toda a turma lá, o Enio, os caras são enfim, são uma das minhas inspirações, né? Claro. Mas justamente eles tinham esse humor que o Luiz Augusto não queria. Tá. Porque aquilo era o que já se fazia. Ele queria buscar uma coisa nova. E aí ele foi atrás de novidade. Aí uma amiga dele, que era ouvinte da Rádio USP, quer dizer, a amiga dele e as nossas mães, né? Eram os ouvintes da rádio. Só, né? Só, acabou ali. Que puta, o nosso programa passava sábado, 3 da tarde, cara. Ninguém ouvia, cara. Falei, cara, não sei como sua amiga ouvia, gente. Mas enfim, ela ouvia, ela falou pra ele, você precisa ouvir, o programa é super legal, uns moleques, engraçado e tal. E ele ouviu, gostou e chamou a gente. E ali a gente, então, saiu daquele formato... que a gente trabalhava na Rádio USP sem ganhar um tostão, né? A gente fazia só porque era uma zoeira divertida, entendeu? Era o que a gente gostava de fazer, era um momento da gente se encontrar, né? A gente gravava toda segunda-feira no fim do dia, então a gente ia pra lá, se encontrava lá no barzinho da ECA, tomava uma cervejinha, 7 horas subia pro estúdio, aí tinha o Sálvio Santana, que era o editor lá, o cara que gravava com a gente fina, a gente ficava batendo papo. Aí entrava pro estúdio, gravava, terminava a gravação, ia pro estúdio editar. Era gravado em fita de rolo e a edição em LP. Era em LP? Não, a gente usava todos os efeitos, todos os sons com LP. Não tinha CD. Então, a gente tinha uns 4 LPs de efeitos, de efeitos sonoros.
4 só. Então, tipo, era Se vira aquilo. com o que tem. Se vira. O que não tinha ali, você tinha que inventar. Então, pegava coquinho, copo, tudo que a gente fazia sonoplastia para editar e a gente ficava até meia-noite, 1 da manhã editando. Então, era uma baladinha, né? Começava às 6 da tarde, terminava meia-noite. Mas a gente saía de lá com o programa editado. Entendi. Editava em fita de rola, aquele esquema raiz mesmo. Legal. Então, foram 4 anos de programa que foi assim a nossa base, a nossa formação realmente de aprender a mexer em áudio, né? E curiosidade, a arquitetura nessa época para você já estava ficando em segundo plano ou não? Não, cara, eu trabalhava, eu comecei a trabalhar no primeiro ano da faculdade, eu fui trabalhar no escritório do Ricardo Julião, que é um arquiteto que fez vários projetos bacanas. O projeto o mais famoso dele é o prédio da Dacom, né, ali na Faria Lima com a Cidade Jardim. E trabalhei 4 anos com o Ricardo. E depois fui trabalhar numa outra empresa de consultoria imobiliária na área de shopping center. A empresa chamava-se Richard Ellis, que está aí até hoje, CBRE, né? Hoje é CBRE o nome, mas na época era só Richard Ellis. E trabalhava de terno e gravata na Paulista. Nossa. Então eu estudava de manhã, depois à tarde eu trabalhava de terno e gravata na Paulista e à noite eu... Se transformava. Segunda-feira à noite eu ia lá na Rádio USP. E aí... Engraçado que quando a gente foi para 89, eu ainda trabalhava e ainda fazia faculdade. Então, nossa, que loucura. Fazia as 3 coisas ao mesmo tempo. Era bom, jovem, né? Moleque, eu tinha 20 e poucos anos, então você tem energia, né? Pra caramba, né? Até o dia que a gente foi capa da Veja São Paulo. Capa da Vejinha, né? Saiu a foto, sobrinhos do Ataíde, não sei o que lá, né? Que a gente tinha ido para 89. Aí o meu chefe me chegou segunda-feira de manhã, ele me chamou na sala dele. Pois não. Falou, o que é isso aqui? Ele botou a Veja em cima da mesa assim. Falou, o que é isso aqui? É você? Eu falei, sou eu. Mas como assim? Eu falei, não, isso aí eu faço à noite lá no 89. Ele falou, não acredito, cara. Porra, eu sou seu fã e não sabia. Ele escutava já. Ele escutava 89. Você que fala, uhul, foca animal. Eu falei, porra, você tá brincando. Cara. Ele me levou no escritório inteiro, contou pra todo mundo, esse cara aqui. Eu era estagiário dele, né? Que bacana. Do Walter Cardoso. Ele tá lá até hoje, é o presidente da empresa, tá lá até hoje. E, aliás, um abraço para você, Walter. Muito bom. E você lembra como que começou lá na 89? Conta pra gente qual que foi o primeiro sketch, como que surgiu o nome também de Sobrinhos do Ataíde. Cara, o nome Sobrinhos do Ataíde surgiu num brainstorm, quando a gente foi chamado para ir trabalhar na 89, né? Que o Luiz Augusto Alper foi o cara que teve a coragem, né? A visão, teve a visão, né? Não, e eu vou te falar, cara, essa história é muito boa. Quando a gente foi para 89, a gente teve recorde de rejeição. Isso é muito louco, cara. Assim? Durante os 3 primeiros meses de programa, a gente teve recorde de rejeição. Meu, o telefone não parava de ligar na rádio, todo mundo reclamando. Falei, tira essa bosta do ar, isso é muito ruim, isso é uma porcaria. Só que o Luiz Augusto falava, cara, os caras que estão ligando aqui são os cabeludos, cabelo preto, camisa preta, tal, não sei o que, os radicais, que querem ouvir só o lado B do Led Zeppelin, entendeu? Esses caras a gente não quer mais. Entendi. Então esses caras vão espernear mesmo. E esses caras odiaram a gente no primeiro momento, assim, meu rejeição total. E o Júnior, dono da rádio, virava pro Luiz Augusto e falava, Luiz Augusto, cara, você tem certeza que você tá fazendo? Olha que você tá comprando, hein? E o Luiz Augusto falava assim, não, cara, eu sei o que eu tô fazendo, meu, calma que o pessoal vai entender. Quando o pessoal entender, aí vai virar a chave. E aí vai espera. Meu, o cara teve a coragem, né? Porque isso é muito difícil a gente ver hoje em dia. Principalmente nesse mundo digital, de likes, dislikes, haters e o caralho, meu, o cara não segura, meu. Não segura o risco. O cara puser no ar, meu, tiver, meu, rejeição, tiver hater, tiver, meu, dislike, meu, o cara tira do ar. Tira. Você imagina, cara, se fosse nos dias de hoje, Sobrinhos da Ataíde nunca teria acontecido. Não. Porque a figura do diretor artístico, o cara que tem aquela coragem de bancar... E ele tinha uma visão de que vocês eram bons, né?
Ele tinha essa visão, ele conhecia o nosso trabalho, mas ele tinha a coragem dos bons diretores artísticos de bancar as suas ideias e esperar a coisa acontecer no timing que aconteceu. Então ele esperou. Daí passou, saiu matéria na Folha. A matéria na Folha escrevia assim: sobrinhos do Ataíde fazem quase humor na 89. E aí, descia o cacete, né? A gente falava que o programa era sem graça e tal. E aí, de repente, virou. Quando virou, o Serginho Grossman ligou pra gente e falou: quero que vocês venham aqui e tal. A produtora do Serginho Grossman chamando. Fomos lá, fizemos um programa livre no SBT. Eles foram lá gravar no estúdio. Aí, TV Cultura, Bruna Lombardi, tinha aquele programa, lembra, velho? Lembro. Que ela fazia uma piscadinha de olho, assim, na vinheta. Puta, a gente foi tudo quanto é programa de TV na época. E aí virou um puta. Isso que ano que era, Felipe? 95, 96. Nossa, tava na adolescência, eu adorava isso, cara. A gente entrou na metade de 95 no ar. Tá. E o segundo semestre de 95 foi rejeição. No final de 95 para 96, que daí, aí eu lembro que a gente marcava, começou a marcar o horário que vocês entravam na rádio, a gente corria para ligar a rádio porque sabia que vocês iam entrar aqui. Nossa, isso era demais, cara. Mas e o Ataíde? O Ataíde foi um brainstorm, cara. Foi um brainstorm na rádio. A gente tinha esse nome péssimo, que era Rádio Alegre. E aí, o Pastor Gonzalez, o Pastor foi o Pastor Gonzalez, ele fazia o Pepe Gonzalez. Pepe Gonzalez. Você lembra? Lembro. Fala, que rádio você ouve? Sim. E você não sei o quê. Ouvia. Lembro disso, pode crer. O Pastor que mandou essa ali num brainstorm, falou, sobrinhos do Ataíde, meio do nada, porque sem justificar nada. Assim. E aí a gente gostou desse nome e ficou, porque era para ser um teaser na rádio. Tipo, vem aí os sobrinhos do Ataíde. Você não sabe nem quem é o Ataíde, muito menos os sobrinhos do Ataíde. E assim foram as chamadas nesse processo de mudança da rádio. Então, falar, vem aí os sobrinhos do Ataíde. Era uma coisa assim, tipo, eu não sei quem é. Então, gerar essa coisa de gerar um burburinho, assim, quem são esses caras que estão vindo aí? E aí a gente adotou esse nome, Sobrinhos do Ataíde, e assim ficou. Entendi. E como que era a criação dos personagens, cara? Até anotei aqui a maioria deles para não esquecer. E quais estavam no início e quais que foram surgindo aí no caminho? Como que vocês se dividiam lá, o Bonfá e o Marco? Muita coisa. A maioria veio da Rádio USP. Tá. E da Rádio USP tinha vindo da escola, né? Porque já era tinha mesmo. Na escola os personagens? Algumas coisas já tinham na escola, ou já tinha o embrião daquilo que viria a ser. Por exemplo, o Peterson Foca. Peterson Foca, que era o surfista que eu fiz. O Peterson Foca começou como Carlinhos Mala. O nome dele era Carlinhos Mala. E ele era um meio playboy, assim, que fazia vários esportes e tal. E ele era um outro tipo, com uma outra voz. Daí eu comecei a mudar a voz, tudo isso lá na Rádio USP. Tá. Aí o Marco esqueceu o nome, porque ficou um tempo sem escrever. Daí falou, puta, como é que chamava aquele personagem? Cara, não lembro o nome. Aí ele botou Tito Cabecinha. Aí o Tito Cabecinha já era mais voltado para surf. Aí de Tito Cabecinha, acabou depois mudando de nome de novo para Peterson Foca, porque tinha um surfista que era o Peterson Rosa. Peterson Rosa, E na época, então era uma alusão ao nome dele, mas era o Peterson Foca, porque, sei lá, porque coisa do Marco. E muita gente fala, mas é imitando o Peterson Rosa. Eu falo, cara, não, porque eu não conheço o Peterson Rosa, eu nunca vi o Peterson Rosa, nunca vi o Peterson Rosa falar nem nada, é só talvez o nome, assim. Mas então, assim, muita coisa vinha já, né? Porque, putz, a gente estudou junto a vida inteira, a gente se conhece desde os 7 anos de idade. Então, loucura são isso, muitas piadas que vêm da infância, né? Aquele jeito de falar, tipo...
A gente tinha uns personagens que era o Júnior. Júnior, Arthur, tira o dedo do nariz. Isso, que era a Cleide e a Neide, que era tipo, meio inspiração numa tia do Marco, que falava com Ti e Di, sabe? Bem paulistano. Bem paulistano. Da Moca, assim, que falava Ti. Ai, vem com a titia. Vem aqui, lindinho, né? Esse sotaque engraçado. E era tudo assim. O Júnior não tinha a ver, então, com o dono da... Não tinha a ver, não. Mas o Marco era o grande redator, né, da época dos Sobrinhos da Taíde. Ele era o cara que escrevia todos os textos ali. Eu comecei a colaborar, assim, timidamente... Depois que a gente foi para 89, mas até então na Rádio USP era o Marco que escrevia. E eu era o cara que fazia as vozes. Isso que eu ia falar, identifico muito você com as vozes, né, cara? Eu fazia a maioria das vozes dos personagens principais, vamos assim dizer. Eu fazia. O Paulo fazia aquelas vozes mais grossas, aquelas vozes mais padrão, e o Marco fazia as vozes, vamos dizer, do segundo personagem, coisas assim. Eu acabava fazendo os mais caricatos, né? E porque eu tinha essa facilidade. Desde moleque de fazer vozes diferentes assim? Cara, foi aparecendo? Eu sei lá, cara. Eu acho que eu sempre tive um pouco disso, mas foi meio que acontecendo, né? Quando a gente começou naquela história lá de ir pra casa do Marco, começar a gravar, ali eu comecei a fazer umas vozes e eu comecei a perceber que eu tinha um jeito... Tinha um dom, né? De mudar de voz, né? De fazer... E era isso, cara. Aí as coisas surgiram todas nessa época e foi assim, os Sobrinhos da Taíde até o final, né? Acabou em 99, os Sobrinhos. Sim. Então, você pensar, cara, foi de 95 a 99, na 89, né? É tempo, né? E não é, né, cara? 4 anos não é muito, se você pensar, né? 4 anos, cara, passa assim, mas foi muito marcante, né? E como que começou a mudar o termômetro lá, né? Você falou que o pessoal reclamava e tal, e qual passou a ser o personagem que a galera mais gostava, assim? Tinha um preferido? O Peterson Foca. O Foca era o melhor, né? Porque a 89 tinha muita... ela começou... Essa coisa do rock, quando ela começou a se tornar mais pop rock, ela tocava muito surf music, né? E ela tinha essa identificação com o pessoal do surf, do skate, né? De esportes radicais. Era a rádio jovem da época, né? Sim, total. A Jovem Pan também era, mas a Jovem Pan era sempre mais na balada do dance, dos DJs, as 7 melhores, né? E a 89 pegou esse nicho rock, pop rock e tal. Então ela se identificava mais. E quando eu fiz o personagem, o Peterson Foca, que era o surfista... Puta, caiu que nem uma luva, né? Então, a galera que ia pra praia escutando Sobrinhos da Taíde, escutando 89. Na sexta-feira à noite tinha o programa do Paulo Lima, do Paulo Lima, que era o Trip 89. Tá. E ele dava a previsão, ele fazia a previsão das ondas e tal, e fazia entrevista sempre com alguém ligado ou com esporte ou com rock. Era um momento muito legal, né? Era antes de existir internet, então era o que tinha de mais legal ali, mais moderno que tinha na época, né? Era isso e a MTV. Que depois você vai contar esse capítulo que vocês foram pra lá, mas algumas curiosidades aqui dos personagens, né? E o lance do Homem-Aranha lá, que sempre falava não. Por que ele sempre falava não? Cara, isso aí era muito, sei lá, de onde que aleatório. Surgiu. Isso era umas coisas meio aleatórias. Porque seria muito engraçado, né? Você pedir ajuda para um super-herói e o super-herói preguiçoso fala tipo, não. Porra, me ajuda, tá? Não sei o quê. Não. Como não, cara? Mas o planeta vai acabar, todo mundo vai morrer. É só você levantar do sofá e apertar um botão e você vai salvar a humanidade ali. Não. Sensacional, cara. E era só isso, era uma piada única. A gente ria, né? E todo mundo sabia que ele ia falar não. Esperando, né? Você ficava esperando ele falar não, era muito engraçado. Outro aqui, o Dr. Pimpolho também, né?
O Dr. Pimpolho já é depois, né? Depois disso. O Dr. Pimpolho então, já... Então a gente chega lá. Foi na minha carreira, minha carreira solo. Olha só como a gente acaba ficando velho, de repente, né? Mas a gente acaba confundindo os passos da história. Cara. Eu fiquei... Engraçado, né? Porque quando acabou os Sobrinhos do Ataíde, eu continuei no rádio. O Paulo e o Marco, eles saíram do rádio. Eles foram fazer o MTV Rock... Eles deram continuidade no MTV Rock Go. Eu fiz 2 anos. Tá. Porque o MTV Rock Go, ele começou... antes da gente, né? Ele teve uma primeira edição que eu acho que foi o Samuel Rosa que era apresentador. Ele que apresentava? Não tô lembrando. E a Soninha, Sonia Francini. Mas não virou, não repercutiu. E aí eles convidaram a gente para fazer a narração. Mas teve algum motivo? Vocês já tinham feito narração, alguma coisa para eles falarem, com esses caras vai ser engraçado? Não. Mas essa veia de narração, ela já estava no grupo. Porque tem um episódio muito engraçado, cara, que aconteceu. Bom, primeiro assim, o Paulo e o Marcos são 2 puta palmeirense roxo, daqueles que vão do estádio. Imagina agora como eles estão. Naquela época o Palmeiras não ganhava muito. Agora devem estar insuportáveis, né? Insuportáveis. E eles são muito ligados em futebol. Eu não sou ligado em futebol. Eu não acompanho e tal. Mas os caras são. E aí... Porra, teve na época tinha muito disso, né? O verão, a rádio fazia o projeto verão, né? Toda rádio jovem fazia um projeto. Na praia, né? Montava um stand na praia e fazia um monte de atividades durante o verão. E 89 fazia o verão 89 no Guarujá. E num dos dias lá, cara, eles começaram, num final do dia, assim, a gente ficou lá. Tinham shows, e entre os shows a gente subia para dar uma animada na galera, fazer umas piadas, umas coisas assim para manter a animação enquanto trocava o palco, esse tipo de coisa, né? E aí já era final do dia, já tinha acabado, não tinha mais evento nenhum e tava rolando um vôleizinho de praia. Dos caras que estavam jogando ali do nada. E os caras deixaram o microfone com a gente, né? E o microfone é aberto, aquelas puta caixa de som de show. E de repente, a gente começou a narrar um simples joguinho de vôlei de praia. Da galera que tava ali. Que eram os caras que nem a gente não conhecia, que tava curtindo ali. Imagina, cara, começamos a fazer fingindo que era uma narração séria de um puta jogo de vôlei. E começou a juntar gente. Na praia pra assistir o jogo. E os caras começaram, Cara, foi um momento único, assim. Que legal, cara. Porque, imagina a praia inteira ouvindo. E aí chamava o Marco fazia comentário, me chamava, eu fazia não sei o quê. A galera ficava curiosa, eu vou lá ver. E o Paulo comandando como ele fazia no Rock Go. E ele tem uma voz boa, né? Tem. Cara, e a gente fez isso de brincadeira, de zoeira, e ficou muito engraçado. E foi um momento, assim, que fechou o dia e aconteceu espontaneamente, assim. Que legal. Então a gente já sabia que a gente sabia fazer isso. Entendi. Que a gente já tinha feito isso de zoeira. Convite, vocês estavam super confortáveis, Quando pintou o convite da MTV, a gente falou, bom, a gente sabe fazer isso. O Paulo e o Marco, que tinha essa veia de futebol, eram o narrador e o comentarista. E eu, menos assim, tinha o repórter de campo. Isso. E aí eu fiquei com o repórter de campo, não era uma coisa que eu fazia bem, assim, mas enfim, pelo grupo, né, eram 3, eu falei, tá bom, eu faço o repórter de campo, porque eu sei que vocês dois vão mandar bem nisso, né? E vão mandar bem, porque eu já vi vocês fazendo, e eles realmente faziam essa duplinha, não era animal, assim. Cara. E na época tinha o jogo de vôlei, né? O Brasil era bom de vôlei nessa época, né? E aí eu lembro que tinha um jogo, que tinha o Brasil e Estados Unidos e tinha um jogador que era o Kirali. E era o garotinho Kirali! Kirali! E o Bonfá ficava falando Kirali! E era muito engraçado. Então eles já tinham essa zoeira, assim, entendeu?
Então, porra, quando veio esse convite, cara, foi muito certeiro, assim, e a gente soube fazer, né? Soube aproveitar. Era a cara do programa. Mas eu, especificamente, eu não tinha muito a manha de fazer aquilo que eu acabei, com a função que eu acabei ficando, que era chegar com o microfone na cara do artista e fazer aquelas perguntas do artista ficar sem graça. E eu não tenho isso, entendeu? Eu não sou esse cara. Tanto que depois, surgiu o Pânico e eu trabalhei. Sim. Eu trabalho na Jovem Pan vai fazer 14 anos. E eu nunca tive essa pegada que os caras do Pânico tinham. Se eu tivesse até, eu poderia ter fazer ido cobertura lá. de festa. Puta, cara, eu não sei, meu. Eu fico nervoso, eu fico com vergonha. Não, e falando em artista, cara, eu tenho uma dúvida. O pessoal recebeu bem vocês, que vocês zoavam os caras, né? Criavam um apelido e tal. Sim. Eles levavam numa boa os artistas? Cara, assim, a gente conquistou esse espaço, tá? Porque no primeiro dia, no primeiro ano, era o ano que o João Gordo tinha ido trabalhar lá na MTV. Porra, João Gordo, Ratos do Porão, aquele puta, punk, revoltado, marrento. Não era esse João Gordo manso, mais manso de hoje, né? Quer dizer, era o mesmo João Gordo, só que todo mundo, a imagem que ele tinha era de um cara mau, entendeu? Tipo, puta, João Gordo, nossa, foi um cara gigante, né? É um amor ele. E aí, cara, todo mundo, caralho, João Gordo. Aí e aí, quando ele foi trabalhar na MTV, os caras falaram assim, os punk radical começaram a falar que o João Gordo era o traidor do movimento punk. Tinha traído o movimento punk, tinha se vendido ao sistema e foi trabalhar na MTV, não sei o quê. E o João Gordo tava puto com isso, né, cara? Se falasse que ele era traidor do movimento punk, ele saía na mão. E aí, primeiro jogo ali, o João Gordo ia jogar. E o Zico Góes, que era o diretor lá da MTV, virou pra gente e falou, olha, vocês podem zoar todo mundo, pode falar o que você quiser. A única coisa que eles não podem falar é que o João Gordo é traidor do movimento punk. Porque isso aí, ele vai ficar puto, ele vai sair na mão, né? Não, beleza, combinado, pode deixar. Primeiro jogo, entrou o João Gordo em campo, ele entrando em campo, o Bonfá já falou assim, lá, entrando em campo o João Gordo, também conhecido como o maior traidor do movimento punk. Os caras, não! Acabou que, o João Gordo caiu na risada, né? Falou, porra, foda-se, né, Sou o traidor do movimento punk. E aí quebrou o tabu, né, de não poder falar. E, o tabu se desfez na mesma hora. Então a gente tinha essa vantagem de estar num ambiente que todo mundo vai ser zoado. Então você não vai se melindrar de ser zoado, porque todo mundo vai ser zoado. Então, cai na risada e dane-se, e vamos aí. Cara, e aí todo mundo então falou, cara, foda-se, pode zoar todo e vamos dar risada. Né? Tiozão do churrasco, Chile Quenta. Exatamente, cara. Bom. E foi muito legal, né, cara? Eu fiz 2 anos do programa. Eu fiz 97... e 99. 98 a gente não fez, porque em 98 a gente foi chamado para trabalhar na Bandeirantes. A gente foi fazer um programa chamado Bola Fora com Sobrinhos do Ataíde, que era uma edição que a gente fazia antes das rodadas do Campeonato Brasileiro. A gente narrava, a gente fazia uma edição. Então a gente pegava o jogo, o melhor jogo da rodada anterior, e editava e passava 10 minutinhos de edição antes do jogo da rodada. Então era as quartas e domingo. E a gente passava, cara. Era muito engraçado. E aí, esse ano, então, a gente não fez. Então fizemos 97, 98 a gente não fez. Fizemos 99. Aí em 99 acabou o grupo. Aí quando acabou o grupo, né? Cada um foi para um lado. E eu, como eu não fazia bem aquela função de repórter. Eu não tinha... Eu ficava sempre meio acanhado e tal. O que rolou do final lá... Então, quando acabou, cara, o Marcos Mion tinha acabado de entrar pra TV. E o Marcos Mion também é muito engraçado, né?
os caras chamaram o Marcos Mion para ficar, chamaram o Marco e o Paulo e eu não fui chamado, porque também tinha acabado o grupo. Não, e conta essa história do grupo, cara, porque eu já vi a respeito e é difícil até acreditar pela maneira que aconteceu, né? Que foi uma coisa meio absurda do porquê vocês oficialmente se separaram, né? Ah, cara, porque a gente, teve uma... Foi ego, né, cara? Assim, o resumo da história é ego, né? Uhum. Porque... o Marco, ele era o cara que escrevia a maioria dos textos mesmo, sempre foi, né, nos Sobrinhos. Mas nos últimos anos dos Sobrinhos, sei lá, dos 2 últimos, da metade para o final dos Sobrinhos, era muito texto, era muita coisa. Então o Marco começou a pedir um pouco de colaboração. Então, na semana, a gente fazia 10 textos por semana. Caramba. Era muita Vocês coisa. ficavam quanto tempo no ar, assim, por dia? Passava 10 vezes por dia. 10 vezes por dia, era muita coisa. 10 vezes por dia, 10 textos por semana, quadrinhos de 2 minutos, era muita coisa. E aí o Marco começou a pedir ajuda. Então eu comecei a colaborar um pouquinho, o Bonfá também, mas ainda o grosso era o Marco que fazia. E aí, cara, a gente começou a pensar em algum projeto de TV e tal, não sei o quê. E aí, quando a gente começou a pensar em projeto de TV, aí o Marco queria ter o controle criativo da história, porque ele tinha sempre o cara que tinha escrito e tal. Sim. Mas a gente falava, Marco, agora TV, é outra história, vamos sentar como grupo, decidir as coisas como grupo e tal. E aí começou essa disputa de ego. Quem tem razão, quem manda, quem não manda, quem comanda o show, quem não sei o quê, tá. E aí, a gente se estressou e um dia saiu um bate-boca bobo por um motivo fútil. Então, isso que eu achei só que absurdo, ele foi a ponta do iceberg de uma coisa que já estava, há alguns anos ali, entendeu? E num bate-boca... por um motivo muito bobo, a gente acabou vindo à tona questões até de mágoas, como eu falei. Desde criança junto, desde criança junto, né, porra. Então aí o grupo acabou, né, cara. Mas acabou no nível de vocês não se falarem mais um tempo, assim? Eu fiquei, o Marco, a gente ficou 1 ano sem se falar. Caramba. Porque ele acabou ficando com o Paulo, né? De certa forma, ali na MTV. Então, ele ficou trabalhando com o Paulo. Eu rompi com o Marco, né? A gente não ficou um tempão sem se falar. O Paulo foi trabalhar comigo um tempo lá. A gente foi para a Jovem Pan, né? E a gente fez um pouco de programa junto na Jovem Pan. E depois eu e o Paulo também, a gente se desentendeu. Aí o Paulo saiu da Jovem Pan. Eu continuei na Jovem Pan. E, e o Paulo e o Marco foram pra MTV e ficaram na MTV. E eu fiquei no rádio. E aí eu continuei no rádio. Que foi onde apareceu o Pipolho, né? Aí eu criei o programa chamado Chuchu Beleza. Chuchu Beleza. Que é o Chuchu Beleza, que é o programa que eu faço até hoje, né? Que eu criei lá no final dos anos 2000. Sim. E como que você chegou na Jovem Pan lá? Você que chegou ou te convidaram na época pra... não quer vir pra cá, então você... Então, na Jovem Pan a gente foi porque antes da gente ir pra 89, a gente foi fazer um teste na Jovem Pan. Só que a gente tomou o pau. Na cara. Tomamos, cara. E do Tutinha, né? O Tutinha, que é o dono da Jovem tipo Pan. Um teste mesmo. Fizeram uma sketch. A gente foi fazer um teste. A gente conseguiu um contato lá, a tia do Marco conhecia o Tutinha, daí falou, meu sobrinho tá fazendo um programa de humor e tal. Aí ele falou, vem, manda os moleques aqui fazer um teste. Aí a gente foi. Aí a gente entrou no estúdio e tal. Começamos a gravar, a gente tinha acabado de gravar, só que o nosso programa sempre foi editado, né? É um roteiro, a gente grava o roteiro, depois a gente edita, faz a sonorização e tal, não sei o quê, até ficar bom. O Tutinho entrou, a gente tinha acabado de gravar, não estava editado, né? Ele falou, deixa eu ouvir. Aí começou a ouvir assim, aí ele falou, não, sem graça, meu. Não, muito sem graça, meu. Não, isso aí tá ruim. A voz dele é assim? Põe pra frente, meu. Põe pra frente. Aí, aí o Marco virou e falou assim, Tutinho, ainda não tá pronto, né? Ele parou, olhou assim e falou, eu perguntei alguma coisa? Nossa. Aí a gente, caralho, ficamos quietos, né? Assim, os 3 mudos, né? Ele ouvindo, falou, ruim, sem graça. Aí ele falou assim, quer saber? Humor escrito
A única pessoa que sabe fazer isso chama-se Rosana Herman. O resto é uma bosta. Olha. Levantou e foi embora. Caralho. Aí a gente falou, meu, e agora, né? Largados ali. Virei pro operador e falei, o que a gente tem que que a gente faz agora? É pra ir embora? Ele falou, Simples assim. A gente saiu do estúdio, pegamos o elevador e fomos embora, cara. Destruídos, imagina. Nossa, destruído, cara. Caralho. Ali naquele momento a gente achou que a nossa carreira tinha realmente acabado antes de começar. Entendi. Você falou, nossa, o que a gente Que faz era é uma antes merda. de 89 isso, né? Sim. E era o cara que a gente achava Puta o nosso balde de água ídolo. fria. Porque o Tutinha era o cara que fazia o Djalma Jorge, cara. Djalma que era Jorge, a nossa olha. inspiração, Sim, aham. master, né? Aham. Você fala, cara, o cara que você mais admira falou que você é uma bosta, meu. Puta Fudeu, que né? pariu, né, cara? Isso é uma ducha de água fria terrível, né? Aham. Mas de alguma forma a gente se defendeu ali, porque a gente falou, cara, ele ouviu sem estar pronto. Uhum. Então, não estava pronto. Então tava uma bosta mesmo. Sim. Né? Porque não estava Sim, pronto. sim, sim. Se ele tivesse ouvido pronto, talvez ele gostasse. Então a gente ainda tinha uma esperança de que talvez o nosso trabalho não fosse uma bosta. Aham. Aham. Afinal, as nossas mães ouviam a gente na Rádio USP, né? Rádio Alegre. No Rádio Alegre, exatamente. E aí, cara, a gente... Quando a gente foi para 89 e o programa fez sucesso e foi um puta sucesso, o Tutinha chamou a gente para um jantar. Olha. E chamou e falou, meu, vocês não querem vir pra rádio? Pra Jovem Pan? A gente falou, porra, Tutinha, agora não, né, meu? Puta, assinamos um contrato com 89 e tal. Daí ele falou, meu, então é o seguinte, o dia que vocês encherem o saco, o dia que vocês quiserem sair da 89, vocês podem me procurar. Olha só, hein? Que virada de jogo, hein? Ele falou assim, eu fiz duas grandes cagadas. Uma foi vocês que foram lá, eu falei que o programa era uma bosta e não era uma bosta, tanto que vocês estão fazendo um puta sucesso. E a outra foi um cara aqui que, meu, trouxe uma fita de uma banda, meu, sem graça pra caralho, puta música falando palavrão, umas letras infantil, uma bobagem. Eu mandei o cara embora, era o Rick Bonadil com Mamonas Assassinas. E o Mamonas foi lá tocar no 89 e arregaçou, né? Ele falou, meu... tudo na mesma época isso aí, né? Ele falou, meu, deixei passar Sobrinhos da Thaís de Mamonas Assassinas, Caralho. cara. Então, ele Tirou falou, o sono do cara, hein? eu acho que eu tô ficando velho, eu não entendo mais nada, né? Imagina, cara. Pô, o maior gênio do rádio, né, cara? Que bacana. Então já tinha plantado uma semente lá e meio que já acordado que alguma vez esse casamento ia acontecer, né? Então, aí ele falou isso. Ele falou assim, o dia que vocês quiserem, vocês vêm aqui. E eu guardei isso, né? Quando acabou Sobrinhos da Thaís, a 89 ficou... Porque houve esse rompimento, né? E aí eu vi que não ia dar para eu continuar no 89, porque se fosse para alguém continuar no 89, acho que era mais o Marco. Tá. Eu acho que o Marco tinha mais afinidade lá com o Luiz Augusto e tal, não sei, mas eu não senti que eu teria espaço para uma carreira solo dentro da 89. Entendi. E aí eu falei, cara, eu vou bater na porta do cara que falou que a porta estaria aberta para mim. Claro. Então eu fui lá na Jovem Pan e falei com o Tutinha. Ele falou, lógico, meu. Que legal. Começa amanhã. E aí eu comecei a inventar coisas, né? Porque você chegou a levar algum personagem ou não? Não podia. Não podia. Não. Tá. Então, puta, a gente fez... A primeira coisa que eu fiz foi... desafio criativo, então, né, cara? Eu criei um negócio que chamava Espaço de Inutilidade Pública, que era para fazer quadrinhos variados, passando na programação. Cara, e aí comecei um laboratório, né? Porque tinha que inventar alguma coisa que fizesse sucesso. E aí eu fiz o Homem Cueca. Homem Cueca, grande. Eu fiz o Homem Cueca. Eu percebi que na época tinha... o rap nacional estava iniciando, saindo do gueto. Sim. E começando a ir pro mainstream, né? E o ícone do rap nacional é o Racionais, né? Tocando na MTV, né, cara? O Racionais começando a tocar na MTV. A Jovem Pan tinha feito um programa com o X. Lembra do X? Lembro. Meu amigo Marcelo, faz tempo que eu não vejo o X. E ele apresentava um programa lá e eu falei, cara, isso aqui tá bombando, né?
E aí eu fui viajar pro Chile. E aí eu tô no meio de um lugar, assim, eu começo a escutar 2 caras falando assim, meu, tipo, como se fossem os caras do Racionais, assim, com todas as gírias das letras das músicas e tal. Falei, meu, o que é isso? E era numa estação de esqui. Aí quando eu olhei, eram 2 puta playboyzinho falando que nem, mano, e aí, mano, certo, não sei o quê. Daí eu falei, cara, isso aqui é porrada, isso aqui é mainstream, cara, isso aqui vai bombar. E aí eu voltei pro Brasil e fiquei pensando, né, em fazer alguma coisa com isso. Porque já tava lá, né? Aí eu criei o Homem Cueca, daí foi o primeiro personagem que eu consegui fazer em carreira solo. Meu, né, que eu não era... nos Sobrinhos do Ataíde, eu não era o cara que fazia os roteiros. Então, quando acabou os Sobrinhos, eu fiquei me sentindo muito inseguro, cara. Porque eu falei, cara, será que eu vou dar conta de escrever? Eu vou ter que escrever e fazer a voz. Fazer a voz, tudo bem, eu faço. Mas escrever, quem que vai fazer? Então, meu, eu tinha uma insegurança muito grande, assim, né? E depois também a questão de, meu, como é que eu vou ter uma carreira à sombra do meu próprio sucesso, né? Porque o Sobrinhos do Ataíde tinha feito tanto sucesso, eu falei, meu, como que eu vou existir depois de ter feito Sobrinhos do Ataíde, né? Existe carreira no tipo humor você depois? Sai de uma banda famosa, né? Que fez sucesso e com uma carreira solo. E, cara, a resposta era sim. A resposta foi sim, né? Porque quando eu fiz o Homem Cueca, eu falei, cara, eu sou capaz, meu, eu consigo fazer. Eu tenho esse drive dentro de mim, de escrever e tal. Então eu comecei a realmente me dedicar a escrever. Aí fiz curso de roteiro. Aí comecei a estudar, comecei a ler coisas e tal. E aí, meu, e a prática, né, cara? A prática. E aí eu acabei fazendo, meu. Então foi isso. E daí surge esse seu bordão Chuchu Beleza que você carrega até hoje, ele surge como, assim, nessa história? Então, Chuchu Beleza é o nome do programa, né? Sim. Mas quando eu fui pro... Tinha tia que falava isso, o que era? Não, cara, era aquela gíria de, tipo, é uma gíria vintage, de falar, uma coisa legal, é Chuchu Beleza. É cringe, né? E já era naquela época, imagina hoje, né? E eu fiquei 1 ano e pouco na Jovem Pan. E depois eu saí da Jovem Pan. Então, essa minha passagem pela Jovem Pan foi de 1 ano e pouco, que foi onde eu fiz o Homem Cueca. Eu fiz um programa de manhã de jornalismo com humor junto com o Paulo Bonfá. Eu lembro disso, verdade. Chamava-se, como é que era? Boca Cheia. Que a gente pegava as notícias do AM e reescrevia com uma linguagem mais jovem e soltava no FM, misturando com música. Então era notícia e música. Muito legal. Era bem dinâmico o programa, funcionou bem. Mas aí, putz, eu e o Paulo, a gente já tava... Sabe aquela coisa que eu já tinha brigado sobre isso da Taíde, já tava azedado, né? Sim. Então durou pouco. E aí o Bonfá saiu e eu continuei na Jovem Pan, aí fiz o Homem Cueca, que foi o grande sucesso. Criei outros programas também. O Tutinha me colocou meio como um criativo assim de novos programas. Aí eu levei a Sabrina Parlatore para lá, eu fiz as mais pedidas com a Sabrina Parlatore. Eu levei o Jairo Bauer para lá, fiz um programa dele com a Nani People. Olha que legal. Fiz um monte de coisa lá, criei um monte de programa. Fiz um programa no final do dia chamado Se Ligue, que era uma parceria da Jovem Pan com o IG. E foi fiz legal, um monte de coisa, uma cara. Transformação, né? Tava em transformação a mídia, o tipo de mídia, né? De comunicação. Exatamente. E aí a Mix tinha acabado de surgir, uma rádio nova, um projeto novo. Era uma concessão que tinha acabado de ser dada pro Digênio, né? Sim. 106.3. 106.3, que é do dono do Objetivo, da Unip e tal. E eles tinham chamado Marcelo Braga, que é um fera, um craque de rádio, um puta diretor de rádio,
que já tinha feito Transamérica, tinha trabalhado em Portugal, tinha feito a Rádio Cidade de Portugal, que era um puta sucesso. E o Braga tava aí. E aí eu falei, eu vou aceitar esse desafio também de mudar de rádio e ir para um projeto novo de verdade. E nós fomos... Eu saí da Jovem Pan, fui pra Mix. E, porra, foi um puta sucesso. Daí lá eu fiz o Dr. Pimpolho. Fiz o Dr. Pimpolho, fiz um monte de personagem. Que o Dr. Pimpolho tem relação com um chefe seu, Então, o Dr. Pimpolho foi uma zoeira com o Tutinha, que era o meu chefe da Jovem ali, Pan. Né? Porque... Isso aqui tá ruim, meu. Porque o Tutinha, ele tem essa personalidade. Ele tem essa personalidade. Hoje ele tá muito bem, né? Mas na época ele era bem assim. Tanto que, a gente tava no estúdio, a gente falou, ele falou, perguntei alguma coisa, meu. Você já bom demais. Meu. Puta porrada, né? Então, e eu queria ter feito esse personagem na Jovem Pan. Imagina, né? Mas o Emílio, eu conversei isso com o Emílio na época, e o Emílio falou, puta, se você fizer isso, você vai ser mandado embora na hora, Felipe. Ele não vai aceitar essa piada. E aí eu guardei essa ideia, né? Quando eu saí da rádio, que eu fui pra Mix... é agora. Aí eu fiz o personagem e foi muito engraçado, né? Porque eu fiz, mas eu fiz da minha cabeça. Era um chefe e tal, mas com a voz similar. Eu adoro essa voz, cara. E a personalidade, né? De um chefe, que dá um esporro na secretária e tal, não sei o quê. E quando eu coloquei isso no ar, o Braga, né? O Marcelo Braga, que era o diretor da rádio, me chamou na sala e falou, Felipe, você fez um quadro tirando sarro do Tutinha? Aí eu fiquei branco, né? Falei, como que você sabe, né? Porque eu não pus nome, não falei pra ninguém. Eu só fiz o personagem, Dr. Pimpolho. Não tinha nada a ver com rádio, com Jovem Pan, com nada. Só peguei a figura e fiz um personagem que era um chefe de um escritório fictício. Que ninguém até hoje sabe do que é o escritório, né? E eu fiquei branco, né? Falei, fudeu, né? Eu falei, como que você sabe? Ele falou, porra, é igual, né? Eu falei, sério? Ele falou, todo mundo tá me ligando aqui. Eu falei, jura? Ele falou, o telefone tá ligando, todo mundo do meio rádio ligando, cagando de rir, não sei o quê. Eu falei, e agora, você quer que eu tire do ar? Ele falou, não, deixa, tá fazendo sucesso. Eu falei, mas e aí? Ele falou, mas não vai dar nome aos bois. Deixa vazar, né? Não vai dar nome aos bois, não vai fazer nada que você possa tomar processo. Segue do jeito que você fez. Dr. Pimpolho, um personagem, é um chefe de um escritório fictício e manda bala. Aí eu falei, então tá bom. Aí segui assim, cara, muito engraçado. Aí no primeiro momento falavam pra mim que o Tutinha ficou puto, que não gostou do personagem, que não sei o que e tal, ficou super bravo. Aí rolava fofoca, falavam que tinham informantes dentro da rádio, que contavam histórias verídicas. Imagina, não tinha nada disso. Olha porque, o negócio era tão assim... Quando você vai no arquétipo, né? Quando você criou o personagem, assim, ele era tão... Começam as teorias. Né? Começam as teorias. Não, as histórias são baseadas em histórias de verdade. Algumas, eventualmente, eram, mas que eram coisas que eu tinha vivido, entendeu? Mas não, mas começou a... não, ele tem alguém aqui que fala as histórias pra ele. E aí ficou essa história. Aí, e tinha essa... Aí, puta, o Pânico começou a fazer o programa na TV, né? Pânico na TV. E aí... E foi um puta sucesso, né? Lá na Rede TV, isso aí na no época. meio de 2005, 2006, mais ou menos. A revista Playboy, ela sempre fazia uma entrevista, né? Tinha as mulheres peladas e tal, mas sempre tinha uma entrevista muito boa. Sim. E numa das edições, a entrevista era com o Tutinha. E com o Emílio e tal, não sei o quê, que era pra falar... então, e aí, os caras da Playboy me ligaram. Porque, de alguma forma, eles queriam uma resposta. Porque eles, na entrevista, perguntaram sobre o personagem Dr. Pimpolho pro Tutinha. E o Tutinha me descascou. É mesmo? Falou, Felipe, porra, Felipe não sei o quê. Falou mal de mim pra caramba na entrevista, né? Falou que era filha da puta. Quer dizer, não falou com essas palavras, mas assim...
Daí eu falei, nossa, então ele ficou bravo mesmo, né? Ficou bravo real. E aí eu dei minha versão dos fatos lá, mas enfim, tentando botar panos quentes, né? Porra, não era meu interesse ficar alimentando uma treta, Claro, né? claro. E aí os caras puseram na capa da Playboy assim, entrevistamos entrevistamos Tutinha, da Jovem Pan, o dono do Pânico, e embaixo em letras menores assim, mais conhecido como Dr. Pimpolho. Falei, puta, meus caras, agora, meu, jogaram merda no ventilador, né? Agora ele vai me odiar pra sempre, né? Que merda, né? Aí, porra, seguiu o barco assim, aí, meu, sei lá, uns 2 anos depois, assim, uma amiga da minha mãe foi passar um final de semana na casa dele, né? Uhum. Ele tinha uma casa de campo e tal, e ela foi convidada para passar o final de semana. Daí ela voltou, ligou para minha mãe e falou: pô, Camila, você não vai acreditar. O que aconteceu na casa do Tutinha no sábado à noite, cheio de convidado. Eu tava na Mix, né? Ele pegou e começou a ouvir as histórias do Dr. Pimpolho na rádio, no aparelho de som, na casa dele, com um monte de gente morrendo de dar risada. Ficou ouvindo uma história atrás da outra, cagando de rir, falando que era ele. Eu falei, bom, então acho que agora tá liberado, né? Tá com autorização acho que agora ele gostou da piada, né? E aí, cara, foi assim que eu fiquei sabendo, né? Eu falei, bom, então eu acho que agora eu tô perdoado. Agora tem a bênção pra continuar. Aí passou mais um tempo. Aí, cara, eu já tava uns 8 anos na Mix, eu tava mais cansado, assim, sei lá. Cara, como o tempo passa, hein? 8 anos na Mix, eu tava mais desgastado ali, sei lá. Aquela coisa, né, meu? É igual o Tom Brady, né, meu? Tom Brady, meu, traiu Gisele Bündchen por causa da babá. Você fala, porra, bicho, como assim, né, meu? Foda. Não é? Então, meu, toda a relação chega uma hora que dá uma cansada, né? E acho que o meu caso lá com a Mix era um pouco isso, assim. Aí eu pedi para um amigo que tinha contato lá com o Tutinha, falei, porra, dá uma sondada ali, né? Aí ele falou, parece que o Felipe tá meio insatisfeito lá na Mix, tal, não sei o quê. Aí o Tutinha falou, porra, fala pra ele vir aqui falar comigo, meu. Aí o Elias, né, meu amigo? Aí o Elias veio falar, eu falei, e aí, Elias, como é que foi? Ele falou, olha, Felipe, fala a verdade, cara, eu não sei. Eu falei, por quê? Porque ele passou metade da reunião te xingando, falando que você era um filho da puta, que não sei o quê, e a outra metade da reunião te elogiando. Que você era bom pra caralho, que ninguém sabia fazer isso, que esses quadrinhos em rádio como você, que não sei o quê. Falei, nossa, meu, mas e aí, né? Eu falei, cara, eu vou ter que ir lá, né? Vou ter que ir lá olhar no olho e ver se tem alguma mágoa ainda ou não, né? Existe mágoa ou não? Porque se tiver mágoa, não vai dar pra trabalhar junto. Vamos né? passar isso a limpo, né? Aí eu falei, porra, então marca um dia, eu bater o papo, né? Aí eu cheguei lá, cara, quando entrei na Jovem Pan, cara, todo mundo olhou, cara, mas era só gente cochichando, assim, porque eu era persona não grata total, né? Olha quem tá aí. Persona não grata. Eu olhei e falei, caralho, meu. Todo mundo assim, nossa, fudeu. Olha quem tá aí, olha quem tá aí. Aí eu fui lá na sala do Tutinha, aí entrei lá, meu, a conversa foi ótima, cara. Foi como se os 8, 9 anos de Mix tivessem passado ontem, assim, sabe? A conversa foi super legal. E aí ele falou, porra, vem pra cá, tal, não sei o quê. Aí eu falei assim... Aí ele falou assim, só que, meu, você vem pra cá, mas com uma condição. Daí eu falei, ih, fudeu, né? Aí ele falou, você vai ter que fazer o Dr. Pimpolho aqui na minha rádio, cara. Chega de você ficar fazendo piada comigo na outra rádio. Você vai fazer piada, vem fazer piada aqui. Eu falei, puta, tá bom, meu, fechou. Era o que precisava ouvir, né? Aí eu voltei pra lá, já tem 13, 14 anos. Desde então, né? Que legal, cara. E você que pegou essas mudanças, né, cara? Dá pra ver que você é muito um cara de rádio, até pela maneira que vocês surgiram, gravando fita cassete, né? Como que você vê agora, cara? Que agora a rádio não é só rádio. Toda rádio tem imagem, né? E eu acho que os sobrinhos do Ataíde tem muito do sucesso ligado ao imaginário das pessoas, imaginando como que eram aqueles personagens, né? Como que você viu essa mudança agora que tudo tem tela, né? Cara, eu acho o seguinte, acho que o espaço para você ter... Acho que tem espaço para tudo, na verdade.
alguns programas funcionam muito com imagem. O Pânico funciona muito com imagem, né? Programa de entrevista. Sim. O jornalismo de manhã funciona bem com imagem, apesar de que funciona perfeitamente sem imagem também, né? O Jornal da Manhã da Jovem Pan. A gente tá indo pro trabalho e tá ouvindo, né? Vambora, clássico, tá né? na hora, vambora. Né? A vinheta que fez história, né? Nunca precisou de imagem. Claro, se você puder ter uma imagem, é melhor, mas pro jornalismo eu não sinto tanta falta. Tá. Às vezes eles falam, estamos vendo alguma coisa assim, mas eu acho que mais notícia. Por exemplo, o Pingos nos Is, o 3 em 1. São programas que você consegue ouvir, mas se você estiver na frente de uma TV, fica legal pra caramba também. Fica super bom. Sim. Então, agora, tem coisas que eu acho que são mais sonoras mesmo. O meu trabalho, ele é mais sonoro, porque é isso que você falou, né? Eu faço toda a edição, eu faço todo... por exemplo, a Sandra, que é a personagem que eu faço, que é a socialite, né? Que é... Porra, botar um cara... Dá uma palhinha dela aí. A Sandra fala, Sandra, meu nome é Sandra. Parece uma louca, né? e ela conta as histórias do mundo dela. Porra, quando eu faço no rádio, eu ponho um pitch, a voz fica mais aguda. E eu conto a história, né, da Sandra. Então você consegue imaginar uma perua tal. Se você botar um cara de quase 2 metros de altura, com barba, grisalha, falando com a voz da Sandra, perde um pouco, entendeu? Então não faria sentido. Entendi. As pessoas até têm curiosidade uma vez ou outra ver, esse cara que faz a voz da Sandra, nossa, que legal. Mas, então eu acho que tem espaço para tudo. E... a gente tem uma prova disso que é o podcast, né? Podcast, ele funciona no vídeo, mas ele funciona no áudio, meu. Sim. Se puser um podcast para viajar, pegar 2 horas de estrada ouvindo um podcast, é uma delícia, cara. Então, tem espaço para tudo, eu acho, cara. Legal, não, boa visão. Essa é uma questão que eu fazia... questão que fazia questão é ótima. É uma pergunta que eu fazia questão de fazer para você pela sua vivência no rádio e tudo mais. Agora, como humorista, né, também, Felipe, como que você vê o humor hoje em dia? Que hoje a gente não vê muita coisa bacana assim em televisão, por exemplo. A gente vê muita gente voltada para o stand-up comedy, né? Acho que assim... Hoje a maioria do pessoal que aparece em humor tá no stand-up. É por aí mesmo? Ou se desgastou nas outras mídias? Como que você vê? Eu acho o seguinte, cara, stand-up é uma coisa que já existia há muito tempo nos Estados Unidos e aqui no Brasil demorou, não. Né? Então, Seinfeld, demorou para vir para cá. E é muito legal, cara. E é um espaço super... Chegou a fazer, Felipe? Não fiz. Também porque eu acho que não é muito a minha praia. Mas é um puta de um espaço e funciona super bem e vai muito bem, né? E tem uma cena muito forte no Brasil de stand-up comedy. E eu tenho muitos amigos que fazem stand-up comedy e é um dos braços do humor, né? Sim. Na TV, especialmente TV aberta, a TV aberta tá em xeque, né? Ela tá difícil. Tá tendo que se reinventar, né? E tá lá pra ser nossa de quinta-feira sobrevivendo, então, né? Pois é. Porque tem o seu público cativo, que é a Dona Maria, da Vila Ema, que liga a televisão, né? Tem os hábitos ainda, são as pessoas que ainda têm o hábito de assistir televisão. Sim. Então, se você reparar, o humor da praça é um humor mais... vamos dizer, para um público mais velho, que ainda assiste televisão. Sim. Os meus filhos, por exemplo, eles não veem televisão. Quantos anos eles não assistem. Eles têm 16, 17 e 19. Tá. Eles não assistem televisão. E nunca assistiram televisão. O meu de 12 também não.
Eles não sabem, eles não têm essa referência que a gente tem, por exemplo, grade de Rede Globo. De grade, né? De grade de programação. A cabeça deles é completamente diferente. Eles querem saber o conteúdo. Eles querem o conteúdo. Se o conteúdo tá no TikTok, é o TikTok que eu vou assistir. Se o conteúdo tá no HBO Max, eu vou assistir o HBO Max. Se o conteúdo tá no Amazon Prime, se tá no Netflix, se tá na Globo, aí eu assisto a Globo. Mas eu assisto a Globo por causa do conteúdo, não porque a Globo é Globo. E a gente assistia a Globo porque a Globo era a Globo. Entendeu? As coisas boas estavam na Globo. O conteúdo de qualidade brasileiro estava na Globo. Era meio que automático você deixar no canal 5 aqui de São Paulo, né? Isso, que era a Globo. Então, cara, e eles não têm essa referência. Eles não têm. Então, isso mudou muito, cara. Então, assim, o humor, ele ficou nichado, né? Então, porra, você tem a Culpa é do Cabral, que passa lá no Comedy Central, que é um programa que já, porra, tá em várias edições. Você tem o Porta dos Fundos, que vai super bem na internet, no YouTube. Você tem os stand-ups todos. Eu tô no rádio há, 20, né, loucura, 30 anos no rádio, né, cara? Eu tenho o meu nicho ali, né, no rádio. Então, assim... Sei lá, cara, não dá pra ter mais uma coisa assim que tipo... É aquilo, né? Como a gente teve uns momentos, tipo TV Pirata. O TV Pirata. Sim. Todo mundo assiste TV Pirata. Todo mundo ouvia os Sobrinhos do Ataíde. Cacete Planeta. Todo mundo assistia Cacete Planeta, né? Esses programas assim. Hoje não, hoje é uma coisa aqui, uma coisa ali e tal. Então... E tá todo mundo tentando se reinventar, cara. Porque, na real, depois que veio o YouTube com as imagens, depois que veio o Instagram, depois que veio o Reels, depois que veio o TikTok, ninguém mais sabe pra onde vai, cara. Porque todo mundo é audiência e, ao mesmo tempo, todo mundo é criador de conteúdo, né? Sabe aquela coisa do Galvão Bueno? Ninguém sabe onde vai! Ninguém sabe pra onde vai! Ninguém sabe aquele meme. Ganhou, perdeu, ganhou! Perdeu! Ninguém sabe pra onde vai, ninguém sabe pra onde correr, ninguém sabe o que faz. Que era no 7x1 que ele falou, é meio isso, lá vem eles de novo. Acho que todo produtor de conteúdo tá meio assim, cara. Ninguém sabe pra onde vai, então você tem que ficar se mexendo, cara. E daí que foi a ideia de você fazer o aplicativo, por exemplo? Felipe? Daí foi a ideia de eu fazer o aplicativo, porque o aplicativo, cara, é uma... Tem dois porquês, tá? Um porquê é o do produtor de conteúdo, que é o meu caso, conteúdo de áudio. Porque, cara, o conteúdo de áudio, a gente é meio patinho feio de todas as plataformas, não tem nenhuma que queira a gente. O YouTube, o algoritmo não funciona pra gente. Porque, porra, você põe um vídeo com uma imagem estática, o algoritmo fala, pô, isso aqui não é um vídeo, isso aqui é uma foto com áudio. Sim. Entendeu? Ele não... Então, assim, o algoritmo não trabalha a meu favor. Cara, eu tô no YouTube, desde o início do YouTube, nunca liguei o computador e apareceu uma sugestão do meu próprio vídeo pra mim. Entendi. Você fala, caralho, como não, né? Então, porra, que diabo de algoritmo é esse? Ele não trabalha pra mim, não mesmo. E eu não vou colocar eu não vou começar a produzir vídeo do Dr. Pimpolho, porque, porra... Você teria que fazer toda uma caracterização. Teria que montar uma produtora. E aí, a gente começa... Quem vai pagar a conta, entendeu? E o YouTube não paga essa conta. Imagina. Então, o YouTube não é pra isso, o Instagram não é pra isso, o TikTok não é pra isso. E o que a gente acharia que é para isso, que é o Spotify, no final do ano passado derrubou nosso conteúdo falando que a gente não é interessante. Spoken words com menos de 3 minutos de duração, para eles não é interessante. Ele derrubou todo o nosso conteúdo. Por ter menos de 3 minutos? Porque eles são uma plataforma voltada para música. Porque uma coisa de música, uma música boa, você pode ouvir 1000 vezes. Usuário ouvir 1000 vezes a mesma música, se ele gostar. Agora, uma piada você vai ouvir 3 vezes e acabou. Entendi. Então, agora, quando o podcast, que é um conteúdo longo, 1 hora, 2 horas, 3 horas, aí tudo bem. Aí se justifica. Agora, conteúdos falados, menos de 3 minutos, eles não querem. Então, eles derrubaram o nosso conteúdo. Aí, quando aconteceu isso, eu falei, cara...
A mesma dor que eu sinto, eu acho que muitos produtores de conteúdo de áudio devem sentir. E a gente não tem um lugar que seja feito pra gente. Então eu vou criar esse aplicativo que é um tocador de áudio para ter conteúdos de quem produz humor, ou eventualmente não humor, mas pílulas e coisas assim. Mas o objetivo principal é o humor. E eu vou ser o meu próprio cliente no primeiro momento e depois eu vou ver se eu trago uma galera para estar junto com a gente nesse projeto. E aí eu me associei com uma empresa que é produtora uma desenvolvedora de aplicativos que chama-se Gera, um pessoal de Campo Grande. Olha que legal. E aí, cara, eu tô nessa balada agora de empreendedorismo, de startup. Estou participando de um programa de aceleradoras de startup. Que bonito. E estou fazendo isso, cara. E é uma coisa diferente aí que surgiu. Porque caralho a ideia, cara. Porque assim, o aplicativo ainda está no começo, ele tem que melhorar, ele tem que ter um monte de funções que eu gostaria que ele tivesse, mas ainda não tem, porque custa dinheiro, né? Cada funçãozinha que você quer colocar no aplicativo é 10 pau, entendeu? Então, a conta é cara. Mas eu tô fazendo isso aí. E pelo lado do usuário, aí eu me coloco como usuário, assim, puta, às vezes eu quero achar uma coisa no YouTube e eu não acho. Eu boto lá, boto o nome, boto a palavra-chave, boto não sei o que e não aparece. Eu boto Dr. Pimpolho, carro quebrado, aparece carro quebrado, auto esporte, carro à venda, Rubinho carro Barrichello. não sei o que lá. Rubinho Barrichello. Vou tô sacanagem. Rubinho Barrichello. Aparece tudo, menos Dr. Pimpolho, carro quebrado. Depois Dr. Pimpolho aparece doutor consulta, doutor não sei o que, doutor não sei o que. Então, porra, você fala, cara, quanto tempo não se perde navegando no YouTube que não tem uma ferramenta de navegação, terrível, de busca boa, porque ele fica te sugerindo coisas que você não quer. E eu falei, então eu vou botar num lugar que assim, quer ouvir Chuchu Beleza? Vai lá, cara, que tá tudo, indexado bonitinho, perfeitinho, puta plataformazinha redondinha. Você pode maratonar todos os seus personagens preferidos de uma forma organizada, com qualidade. É o início, né, Sim. cara? É o que a gente quer fazer e vamos... Eu quero desenvolver um algoritmo para ele conseguir entender o gosto do usuário e aí começar a sugerir as coisas que ele mais gosta. Que legal. Tem um monte de ideia agora para fazer nesse novo mundo digital, né? E principalmente com essas coisas de inteligência artificial, que eu tô muito curioso, né? Como que eu poderia juntar coisas de inteligência artificial com o meu conteúdo e com o usuário para trazer uma experiência mais tailor-made para aquele cara. O cara virou startupeiro mesmo, viu? O cara tem uma experiência para ele, entendeu? Que combine com o que ele gosta, com os hábitos dele. Isso é muito legal. Eu acho que isso é o futuro. Aí, e eu tô me entrando nesse mundo agora. Muito bom, Felipe. Desejamos desde já muita sorte aí, que você merece. Vamos acabar com uma mini polêmica aqui. O lance de humor hoje em dia está sendo muito fiscalizado por todo mundo, né? Cancelamento e tudo mais. Primeiro, teve alguma coisa que os sobrinhos fizeram lá atrás que possivelmente seria cancelado? Eu tentei lembrar alguma coisa, mas não identifiquei assim na minha memória. Acho que vocês faziam humor que não teve um prazo de validade, eu acho. Eu acho que a gente sempre teve essa baliza do que pode ou que não pode muito boa. Porque sempre foi uma autocensura. A gente não botava muito palavrão, a gente não ia para temas... sensíveis, né? Não, porque a gente faz uma sátira mais do conteúdo do dia a dia, né? É uma zoeira com o dia a dia das pessoas, com a vida comum.
a gente, desde aquela época, e eu continuo fazendo isso, por exemplo, o Dr. Pimpolho. O Dr. Pimpolho é uma sátira do ambiente de escritório. E todo mundo conhece um chefe daquele jeito. Todo mundo teve um chefe, Dr. Pimpolho, todo mundo já se identificou em alguma situação, porque é muito comum. A Sandra, todo mundo conhece uma perua deslumbrada, que acha que o mundo dela é o mundo. Quando, na verdade, ela vive numa bolha de riqueza, mas ela acha que todo mundo está dentro desse universo e não consegue enxergar o próximo, né? Tipo, é aquela que para em fila dupla para buscar o filho. Clássico. Porque o filho dela tá na porta esperando ela, né? Então ela tem que ir lá. E você tem que entender que ela precisa pegar o filho dela. Exato. Não interessa se você vai, tipo, fechar a rua durante 7 minutos, 10 minutos. Que aí, o filho dela tá esperando. É mais importante. Isso, né? Cara. Então, viu, essa zoeira é o que me interessa, entendeu? Essa é a piada que me interessa. Eu não tô indo atrás de piada sobre minorias ou tirar sarro de coisas. Isso nunca foi tema para mim. Então, eu, por exemplo, cara, eu tô no rádio há 30 anos, né? Eu nunca fui processado. Nunca tomei. Nunca. E tem cara que faz um show na vida e já tá carregado. Mas muitos também fazem isso de propósito, né? Porque aí ele se beneficia. Percebe disso, que a polêmica dá muita visão para as pessoas, a visibilidade, na verdade. Então tem muita gente que busca esse tipo de polêmica para justamente estar na mídia e tá sendo motivo de né? Aquela coisa, falem bem, eu falei mal, mas falem de mim, né? Eu nunca fui muito nessa linha, cara. Mas, enfim, cada um, né, cara? Tem espaço para tudo, eu acho, cara. Exato. Muito bom, Felipe. Eu ficaria aqui com você o dia inteiro, mas não vou sequestrá-lo, vou liberá-lo. Muito obrigado por ter vindo aqui no nosso estúdio. Obrigado, adorei, cara. Como muito eu disse, legal. Foi um episódio totalmente nostálgico para mim. E acho que para nossa audiência também, então foi muito bacana. Muito bom. Desejo sucesso sempre para você e nunca desapareça aí das ondas sonoras, da TV, da internet, do aplicativo, de onde for a gente quer te ouvir. Não, eu tô aí. Estarei presente sempre, enquanto puder. E deixa aí suas redes sociais pro pessoal seguir e também como que baixa o aplicativo. O aplicativo é Chuchu Beleza, digita lá, Chuchu Beleza. Tá na Apple Store, tá na Google Play, tá em todos os lugares, você pode baixar. O aplicativo ele é gratuito, ele tem uma área gratuita. O que é gratuito? Você consegue escutar 6 histórias inéditas da semana e você consegue escutar algumas histórias de todos os personagens. A gente sempre deixa um pouquinho de história liberada para você poder dar uma degustada. E depois, se você quiser ter acesso ao conteúdo completo, são mais de 6 mil histórias, né? Caraca. São mais de 6 mil histórias, né? São mais de 20 anos de programa, que Chuchu legal, Beleza. Cara. Tá tudo lá dentro. E aí você pode fazer uma assinatura. Você assina pelo próprio aplicativo. Você pode fazer R$ 9,90 por mês ou R$ 99,90 por ano, né? Você ganha 2 meses de graça. Legal. E é isso. Tá vendo? Em vez de ficar assinando o Twitter lá com aquele mala do Elon Musk, vai assinar aqui o aplicativo. Não é? Né? Tá vendo? Gostou da propaganda? Né? Isso mesmo. Para de dar dinheiro pros gringos. Vamos dar dinheiro para quem faz mesmo o negócio, né? Exatamente. Porque, você faz o dinheiro, você faz o conteúdo, bota lá, os caras ganham dinheiro, te pagam, 0,001 centavo. Não, isso se você tiver, a cada 10 mil visualizações, você ganha esse centavo. Aí pelo menos eu fiz um aplicativo que se você pagar, você sabe que o dinheiro está indo exatamente para quem está trabalhando. Para o editor, para o roteirista, para o colaborador, para o menina do comercial, para todo mundo que trabalhou efetivamente para fazer aquilo, você está dando dinheiro para essas pessoas. E nas redes, qual que é o seu arroba? Nas redes também? É @FelipeXavier1. Muito bom. No Instagram, no Twitter. Legal. É isso aí. Obrigado de novo, Felipe. Espero voltar a ter conversa com você aí, contigo. Valeu, Fernando. Obrigado a você que está assistindo a gente. Valeu. Obrigado. Tchau. Agradecer vocês aí mais uma vez, depois desse agradecimento aqui do Felipe. E lembrar, né? Assina aí o canal, galera. Se inscreva. Isso é muito importante pra gente. Não dói nada, não custa nada, mas faz uma diferença nisso tudo que a gente falou aqui, algoritmo e tudo mais. Então, vem ajudar a gente, deixar seu like, comentário e espalha cada vez mais
as nossas conversas que a gente tem aqui toda terça e quinta às 18 horas. Eu sou Fernando Tuller, esse foi mais um Ponto de Fala, a gente se vê no próximo. Até lá.